Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa, aqui do canal da RNEC Indicadores. E hoje, galera, eu vou trazer para vocês uma atualização importante que eu fiz aqui no nosso indicador de Boas Choque. Cara, na moral mesmo, que orgulho, velho. Putz, ficou muito top isso aqui. Cara, ficou muito bom, de verdade mesmo. Eu sempre falo que ficou top, não sei o que, cara, mas vocês vão ver aqui no vídeo e quem usa o indicador, quem tem o nosso drive, quem tem o pack de SMC, eu tenho certeza absoluta que esse indicador aqui vai cair no gosto do pessoal porque ele ficou muito bom, ficou muito top. E ele não é só um indicador, também é uma regra de coloração, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui todos os parâmetros, como que ele funciona. Eu já tenho vídeos aqui no canal sobre BOS Choque, sobre estrutura de mercado, enfim, os conceitos básicos. Eu vou dar uma repassada porque eu acredito que esse indicador aqui, da forma que ele está agora, ele vai trabalhar de forma melhor esses conceitos no gráfico, de forma bem dinâmica e bem bacana, tá bom? Então vamos lá. BOS Choque, estruturas de mercado, SMC, ICT e tudo mais. Todo mundo sabe, todo mundo que estuda, que entende um pouquinho só de SMC, sabe o que são Break of Structure e Change of Character, ou seja, quebra de estrutura e mudança de caráter, de característica do preço, da movimentação no mercado, tá bom? Então o que a gente tem aqui na tela é justamente um indicador que vai sinalizar toda vez que acontece um BOS, uma quebra de estrutura, e um choque, uma mudança de característica do preço. Eu vou mostrar para vocês aqui uma ideia geral de onde eu tirei o conceito para a definição dessas estruturas. Isso já é um conceito que todo mundo sabe, todo mundo conhece, é de conhecimento padrão de todo mundo que estuda SMC, estrutura de mercado e tudo mais, mas é bom você saber a fonte de onde eu tirei para você poder entender e até poder estudar um pouco melhor. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então aqui a gente tem a documentação do Lux Algoman, que no TradingView eu acho que é o melhor indicador de SMC que você vai encontrar. Tá bom? Não tem ninguém que fala melhor de estrutura de mercado do que ele. Beleza? Então a gente tem aqui os tipos de estrutura de mercado, no caso a mudança de caráter e a quebra de estrutura, que foi o que eu falei ali no começo do vídeo. Tá bom? Então quando a gente tem uma estrutura de alta, toda vez que o preço rompe o topo anterior, nós temos uma quebra de estrutura, um BOS. Quando o preço rompe numa tendência de alta a mínima anterior, nós temos um choque, uma mudança de caráter do preço. A mesma coisa para baixa. Quando o preço está caindo, entra numa estrutura de baixa. Quando ele rompe o fundo anterior, nós temos uma quebra de estrutura. Porém, se o preço subir e romper a máxima anterior dentro de uma estrutura de baixa, nós temos um choque, uma mudança de característica do preço. Ele passa então de uma estrutura de baixa para uma estrutura de alta. Então, cara, é basicamente isso, ele vai explicar esse conceito aqui. A estrutura de mercado permite o trader entender as reversões de tendência e tal, e continuação de tendência do mercado por meio de duas identificações distintas, mudança de caráter e quebra de estrutura. Beleza? Então, tá explicado aqui, a imagem fala mais do que tudo isso aqui. Então, essa aqui é a explicação do BOS. Essa aqui é a explicação do choque. Então, pessoal, os conceitos de BOS choque são praticamente esses aqui, tá? O BOS é uma quebra de estrutura quando você tem um movimento de alta e o preço vai rompendo os topos, isso caracteriza um BOS. Quando você tem uma estrutura de baixa e o preço vai rompendo os fundos, é um BOS. Quando você tem uma estrutura de alta e o preço rompe o último fundo, você tem um choque. Quando você tem uma estrutura de baixa e o preço rompe o último topo, você também tem um choque, beleza? Então é basicamente esse conceito, tá aqui explicado. Eu vou deixar o link dessa página e aqui da documentação do Luxal, que, cara, se você quiser estudar mais sobre a estrutura de SMC, pai e tudo mais, mano, ele tem muita coisa boa aqui. Então dá uma garimpada nisso aqui que, cara, dá uma estudada, vale muito a pena, tá bom? Vou voltar lá pro Profit. Então aqui no Profit, nós temos os indicadores de sinalização de BOS choque. Toda vez que o preço está numa estrutura de baixa, a gente tem aqui, ó, um choque. O choque vai sinalizar que houve uma mudança de característica do preço. Ou seja, o preço estava aqui numa tendência de alta, e a partir de agora, devido ao choque, isso caracteriza que houve uma mudança no caráter do preço, consequentemente ele está numa estrutura de baixa, tá bom? Conforme o preço vai rompendo as mínimas, isso caracteriza uma quebra de estrutura, caracteriza um BOS. Depois a gente tem aqui o preço rompendo uma máxima anterior, o que caracteriza um choque. A estrutura aqui, então, passa a ser uma estrutura de alta. A gente estava numa estrutura de baixa, porque teve o rompimento de uma mínima anterior. Agora a gente está numa estrutura de alta, porque houve o rompimento de uma máxima anterior aqui. Então a gente tem todo esse movimento de alta. E o preço começa, então, a romper topos anteriores, o que caracteriza um BOS.
um break of structure, uma quebra de estrutura. Então a gente tem aqui o rompimento de vários topos anteriores e o preço continua na sua tendência de alta até a reversão, que é o rompimento de uma mínima, que vai caracterizar para a gente um choque. E aí a gente tem uma mudança de caráter no preço e ele vai possivelmente continuar uma tendência de baixa aqui a partir desse momento. Cara, tá feita toda a estrutura básica de BOS choque e de SMC, assim, mais básico que você precisa para poder identificar a estrutura de mercado, para poder identificar movimentações de preço. Tá sensacional, irmão. Sério mesmo, tá muito top. Bom, então isso aqui é basicamente o que o indicador vai fazer. Ele vai marcar todas as estruturas, sempre que teve um BOS, sempre que teve um choque, ele vai marcar essas regiões e vai sinalizar isso aqui para você. Cara, muito top. Agora, ele não vai fazer só isso. Eu tenho várias outras opções, várias outras configurações que eu coloquei nele e que eu quero mostrar para vocês aqui, que o indicador por si só já funciona muito bem e já cumpre com aquilo que ele está proposto aqui a fazer. Só que, cara, eu sempre gosto de dar uma sabonetada aqui e fazer alguma coisa a mais. Então vamos lá, olha só, presta atenção. Eu vou abrir aqui os parâmetros do indicador. Repara que eu tenho 2 aqui, tá? Toda vez que você adicionar ele no gráfico, vai ser adicionado 2. O primeiro é um indicador de plot mesmo, que você consegue resgatar os valores desse indicador. Então ele vai retornar sempre 1 e menos 1. 1 para alta. Repara aqui, ó, conforme eu vou andando com o mouse, esse valor aqui vai alterando, ó. Então quando tá verdinho, ele retorna o valor 1. Quando tá vermelho, ele retorna menos 1. Ou seja, toda vez que eu estou numa estrutura de alta, ele vai retornar o valor 1. E toda vez que eu estou numa estrutura de baixa, ele vai retornar menos 1. Tá bom? Então, esse daqui é um indicador da coloração e da estrutura de mercado atual. E essa segunda linha é referente às Horizontal Lines Custom, que vão marcar aqui as regiões de choque e de BOS. Então, eu vou abrir aqui as configurações dele, para vocês poderem ver. Temos aqui os nossos créditos, os dias retroativos, que eu sempre explico isso. Todo indicador meu tem essa questão de dias retroativos que eu utilizo para poder agilizar o carregamento do indicador. O último vídeo que eu postei do fractal de Williams, vocês veem como que isso está no código, lá no bloco inicial do código, lá no bloco principal do código. Então, se você quiser entender para que, como que isso aqui funciona, é só olhar o último vídeo que eu postei do fractal de Williams, beleza? Que inclusive é o indicador que eu uso como base para marcação de BOS choque. Eu expliquei isso lá no vídeo do fractal de Williams. Então, esse vídeo aqui é uma espécie de continuação daquele vídeo lá. Tá? Então assiste o último vídeo do fractal de Williams para você poder entender como que funciona certinho a marcação das regiões aqui e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Tenho aqui a quantidade de linhas que eu vou exibir e isso aqui é um filtro importante, porque no Profit nós temos um máximo de 100 linhas, tanto para plot, no caso se eu quiser plotar, eu posso plotar até 99 linhas, e também para as Horizontal Lines Custom, eu posso utilizar no máximo 99. Então, eu coloquei um limite de 50 porque eu uso 50 para resistência e 50 para suporte. Então isso serve para poder equilibrar a quantidade de linhas que eu tenho aqui no código. Tá aqui para 20, né? Se eu colocar 5, por exemplo, deixa eu colocar aqui 5, vocês vão ver que ele vai plotar só as últimas 5 linhas. Ele vai plotar só os últimos 5 BOS e choque que acontece. Ó, aqui para trás ficou sem nada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Vamos ver aqui, se eu colocar 10, ele vai plotar os últimos 10. Nós vamos ter 10 BOS chocks aqui no gráfico, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tá aqui em cima com essa linha aqui, tá bom? Então eu vou explicar o que é essa linha aqui para vocês já já. Beleza? Então é basicamente isso. Aqui eu tenho a quantidade de linhas exibidas, eu posso pôr 50, né, que o máximo é 50 de fato. E aí ele vai colocar as últimas 50 linhas. Tá bom? E uma coisa importante, que ele não vai ter 50 BOS chocks. E por que isso? Porque o indicador não tem somente as linhas de BOS choque. O indicador tem também as linhas de suporte e resistência, cara. Então, olha só. Aqui nos parâmetros, eu tenho um modelo de suporte e resistência. 1, eu uso o fractal de Williams. E 2, eu uso aquele meu indicador de topo e fundo. Então, você pode utilizar essas duas formas de suporte e resistência. O meu indicador que marca sem delay, ele não tem atraso, não tem nada. Porém, ele vai marcar diferente do modelo padrão, que é o modelo de fractal de Williams, tá bom? Se aqui no modelo SUPRES você colocar 1, vai ser o fractal de Williams. Se você colocar 2, vai ser aquele meu modelo de highest lowest, tá bom? Tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Então, se você quiser entender como funciona, só assistir o vídeo, vou deixar linkado aqui no card também. E aí você escolhe aqui o tamanho do fractal. Se você quer 5 candles para esquerda e 5 candles para direita, se você quer 10, se você quer 20, 30, enfim, quanto você quiser, tem aqui o tamanho do fractal para você poder escolher, beleza? Lembra que eu falei que eu tenho 50 linhas, mas que eu também tenho aqui as linhas de suporte e resistência?
Se aqui nessa opção você deixar sinalizar somente BOS Choque, ele vai marcar somente as linhas que são BOS Choque. Se você colocar como não, ele vai marcar todas as linhas de suporte e resistência dos fractais. Tá vendo, ó? Cara, fica muito top, ele fica muito completo. E aí, se você contar aqui, ele vai ter 50 linhas de suporte e 50 linhas de resistência, tá bom? Então aqui, ó, ele marcou essa linha, ele tem essa região aqui, porém essa região aqui, ela não é uma região de BOS choque, ela é só uma região de resistência, tá bom? Percebe que o preço bateu aqui uma, duas vezes, pum, rompeu. Isso aqui provavelmente, cara, é uma região de liquidez, com certeza isso aqui é um gap de liquidez. Percebam que o preço veio buscar justamente 50% aqui dessa região, ó, 960. Aí, ó, praticamente 50% até no 61 dessa região aqui. Então, o indicador também sinaliza essas linhas de suporte e resistência que não são BOS choque. Então, olha só, aqui a gente tem vários suportes marcados. E aqui, ó, várias resistências também marcadas. Tá bom? Percebam que aqui, ó, ele acabou de bater numa linha de suporte. E provavelmente, obviamente não sou guru, mas muito provavelmente o preço vai vir buscar essas outras regiões aqui, entendendo que houve uma mudança de caráter aqui do preço, ele reforçou essa mudança de caráter fazendo uma quebra de estrutura, provavelmente, como ele já veio buscar essa região aqui, pode ser que ele venha buscar todas essas outras aqui embaixo, ou então ele bata aqui nessa resistência e suba e venha buscar essas outras regiões aqui. Nesse caso, eu acredito que essas são as duas possibilidades. O preço rompa aqui e venha buscar essas regiões, ou preço bate aqui e venha buscar essas regiões aqui de cima, beleza? Então essas aqui são as linhas de suporte e resistência. Você pode ter elas plotadas aqui no gráfico, somando mais informações para sua leitura aqui de BOS choque, para sua leitura de regiões de preço, de suporte e resistência. Então você tem todas essas regiões aqui plotadas aqui no seu gráfico de preço, tá bom? Continuando aqui nas configurações, né, a gente tem aqui sinalizar somente BOS choque e eu coloquei, cara, uma opção que é o seguinte, ó. Se você tiver aqui somente com BOS choque, você pode ter a opção de mostrar o último topo e fundo. Então, olha só, eu tenho aqui o último topo e aqui nesse caso eu não tenho nenhum fundo sinalizado porque o fractal está definido como 5. Então, agora que eu encontrei uma mínima aqui nesse ponto, eu preciso ter 5 candles que não rompam a mínima desse candle aqui para eu plotar uma linhazinha com base nesse candle aqui que vai ser a minha linha de suporte aqui nessa região. Tá bom? Vai ficar bem aqui, ó. Tá? E aí, você pode, obviamente, querer mostrar ou não isso daqui. Se você marcar como não, ele vai apagar essa última linha. Se você marcar como sim, ele vai mostrar essa última linha. Tá bom? E aqui embaixo, então, são mais questões de estilo, tá? Você pode colocar a espessura, o tamanho da fonte, posição do texto, da linha de resistência e de suporte, tá bom? Bom, pessoal, basicamente isso. Não vou me alongar muito mais, porque, cara, o indicador fala por si só. A estrutura tá toda montada aqui, tá tudo feito, tá bom? É só você adicionar um indicador. Se você quiser ter acesso a esse indicador aqui, a todos os nossos outros indicadores de SMC, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem o link específico do pack de indicadores de SMC, tá bom? Então você pode ter só os indicadores de SMC, ou você pode pegar o nosso drive completo e ter acesso a todos os nossos indicadores, robôs, estratégias e tudo mais, todas as atualizações e também aos futuros lançamentos, tá bom? Então, se você pegar só o pack de SMC, você vai ter acesso a todos os nossos indicadores de SMC. Se você pegar o Drive, você vai ter acesso a todos os nossos indicadores robôs, vitalício, todas as atualizações e futuros lançamentos, beleza? Tamo junto, Deus abençoe sua vida. Espero que esse indicador aqui some para suas análises e leituras. Então, bora para cima. Forte abraço, tamo junto, vamos que vamos.